Você sabia que os aviões têm um tempo de vida útil e eles se aposentam? E como acontece essa aposentadoria? Para onde esses aviões vão? Eu sou Sandro Calef e esse é o nosso Hangar Calef. Então fique comigo, aperte os cintos e bom voo! Um avião novo demora vários anos para ser planejado, certificado para voar com passageiros e cargas, né, com muita segurança. E isso é embutido no seu preço final. Um Boeing 737-800 desses que a Gol utiliza pode custar 106 milhões de dólares, que dá quase 520 milhões de reais. Daí as companhias aéreas utilizam seus aviões ao máximo, mas só que esses aviões também têm um limite para continuarem voando com segurança e economia por cerca aí de 25 a 30 anos, mesmo que existam aviões com 80 anos em operação. Como os aviões têm um tempo de vida mais longo do que um carro, por exemplo, eles podem voar por décadas sem nenhum problema, desde que façam testes de segurança e sigam padrões internacionais de manutenção e revisão. Nem tudo dura para sempre. Opa, peraí que eu ouvi um sinal de aperte o like, ajuda o canal aí com a sua curtida. Mas vamos lá. Chega um dia em que os aviões não podem mais voar, seja pelo fim da sua vida útil, por danos severos ou até mesmo desinteresse dos proprietários. Aí vem uma hora de dar um fim no seu uso. Mas deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. A idade de um avião não se conta em anos. Mesmo que um bicho desse possa voar por 25 anos, isso não é o que se utiliza para saber a idade de uma aeronave, se ela é velha ou nova. O correto é medir essa idade em horas de voo ou ciclos de pouso e decolagem. Então, toda vez que um avião decola e a cabine é pressurizada e a fuselagem e as asas sofrem um estresse e a repetição desse ciclo com o tempo causa fadiga de materiais. Por isso, os aviões novos têm, em idade mais novos, usados em rotas curtas, com alta rotatividade, duram menos que os aviões mais velhos que voam em rotas mais longas e com menos ciclos ao longo de um ano. Deu para entender? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E quando a manutenção chega no limite especificado pelo fabricante, também chega a hora de que não é mais financeiramente viável para aquela companhia continuar usando aquele avião, daí ele é aposentado. Mas quais são os principais motivos para aposentar um avião? Quando uma companhia aérea resolve aposentar um avião ou devolve para a empresa de leasing que alugou esse avião para ela, o avião ainda não está definitivamente aposentado. Ele vai para um aeroporto de armazenamento até decidirem o seu futuro. Estes lugares muitas vezes são confundidos com cemitérios de aviões, mas não são. Apesar desses espaços ficarem em lugares de clima seco e de deserto, eles ainda não estão num cemitério, tá? Antes eles irão passar por uma limpeza rigorosíssima para tirar qualquer sinal de sal que possa corroer o avião, esvaziar tanque de combustível, limpar esse tanque, depois lubrificá-lo. Os pneus vão ser cobertos por uma película de proteção e os aviões muitas vezes vão ser pintados de branco para prevenir danos causados pelo sol. Até a decisão ser tomada, esses aviões serão sempre inspecionados para que tenham condições operacionais e seus sistemas são ligados regularmente, incluindo partida de motor, tá? Para caso alguém queira voá-lo novamente. Então, para a ANAC, um avião deixa de existir quando seu registro é cancelado, ou quando o dono ou o operador pede esse cancelamento, ou quando a aeronave é abandonada ou danificada. Isso é chamado de fim burocrático, mas nem sempre ela é destruída. Existem outras formas que podem fazer com que o avião se aposente. Pode ser o abandono, que é quando o avião fica largado até virar sucata, como ocorre em alguns aeroportos e aeroclubes, tá? O leilão também é outra forma, né, que é quando o avião pode ser leiloado e encontrar um novo dono. E como esse processo pode demorar muito, né, muitos aviões acabam virando sucata. Isso aconteceu com muitos aviões da VASP, da Varig e da Transbrasil, que tiveram poucas peças reaproveitadas enquanto esperavam por um novo destino. Eles podem ser desmontados, que é quando as suas peças são reaproveitadas em outras situações, como painéis de navegação, hélices, desde que a empresa de desmanche de aeronave, que precisam ser certificadas e homologadas, façam a remoção de peças viáveis e com a intenção de reutilizá-las de forma comprovada. Mas então o que é um cemitério de avião, né? Em países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Espanha, existem estruturas conhecidas como cemitérios de aviões.
Mas, na verdade, os cemitérios não são cemitérios. São instalações de armazenamento de longo prazo de sucatas ou de aviões inviáveis de voar. Os aviões ficam parados de ponta a ponta e podem ficar por um tempo ou até para sempre, que a grande maioria desses cemitérios que está em deserto acaba fazendo. Muitos aviões esperam o destino nesses espaços, como voltar a operar com o novo dono, já que nem todos estão ali para serem destruídos, porque ainda podem voltar a voar. E tem mais, né? O correto seria chamar esses espaços de depósitos de aviões, tá? O Brasil não tem nenhum cemitério de aviões, mas existem vários aeroportos que podemos encontrar aviões abandonados. Os cemitérios devem ficar em lugares com baixa umidade relativa do ar para não corroer os aviões até receberem um destino ou decidirem aqueles que não serão mais usados. O calor árido e seco de um deserto tem um clima perfeito para manter as estruturas antigas ainda em pé, tá? Porque a umidade pode corroer e enferrujar os materiais metálicos e plásticos encontrados nos aviões que estão lá parados. E como os aviões vão parar num cemitério de aviões? A frota de aviões do mundo afora vem envelhecendo muito rápido e um dos motivos é que esses aviões decolam em pouso com muita frequência do que antigamente eles faziam, né? E acabam envelhecendo mais rápido, principalmente aqueles aviões de rotas curtas como as domésticas ou nacionais, né? Mas existem outros pontos como as mudanças nos regulamentos de ruído e de segurança aérea, maior produção de aviões e a rotatividade aumentada nos últimos anos, que faz reduzir a vida útil de muito desses aviões. Não sei se você sabe, mas mais ou menos aí entre 400 e 600 aviões comerciais são desmontados todos os anos no mundo. Isso gera uma montanha de lixo de mais de 35 mil toneladas, mesmo com peças sendo reaproveitadas, causando aí um impacto ambiental enorme. Muita coisa, né, gente? E para minimizar esse impacto com as sobras de sucatas de aviões, empresas especializadas no ramo vendem carcaça para museus, parques de diversão, escolas de treinamento de comissários de bordo e até empresas cinematográficas, tá? E como acontece então a desmontagem e o reaproveitamento de peças de aviões aposentados? Mais ou menos 80 a 90% do preço de um avião está nos motores. E depois que eles são removidos, as empresas especializadas nesse ramo começam a desmontar as outras partes valiosas dele, e isso pode demorar de 8 a 15 semanas. Mas calma aí, não é assim chegar desmontando tudo à torta à direita antes de desmontar o avião, ele precisa ser totalmente esvaziado, remover todo o combustível e qualquer tipo de fluido que esteja nele. Pronto, agora os aviões são erguidos por guindastes e todo o avião é impermeabilizado para evitar a corrosão e então ser embalado como se fosse uma múmia, né, em plástico até definir um novo destino. E o mercado de venda de peças de aviões é forte, tá? As peças de aviões, mesmo que estejam em cemitérios de aviões, são carinhas e por isso tudo tem que ser mexido com muito cuidado. Para você ter uma ideia, cada motor de um Boeing 777 pode custar aí 9,5 milhões de reais. E os motores têm alta demanda no mercado e são normalmente reutilizados em aviões ou têm algumas de suas partes usadas por companhias aéreas. Um motor novo de um Boeing 777 pode custar aí 95,5 milhões de reais. E os componentes são valiosíssimos, né? Os trens de pouso, o APU, que é responsável por fornecer energia para o avião parado, alguns dispositivos eletrônicos que fazem o avião voar, ar-condicionado, as escorregadeiras, também são bastante procuradas para compra. Até a carcaça de fuselagem, cabine de comando são depenadas, são reaproveitadas, sabia? Elas podem ser vendidas para escolas de voo de instrutores e até mesmo colecionadores. Eu mesmo sou doido para comprar um jogo de poltronas de avião. E por falar em poltronas, é um mercado que está em alta. Geralmente são compradas para treinamentos de comissários, sets de filmagem e podem custar algumas centenas de reais aí nesse garimpo, nem um mero cinto de segurança é desperdiçado. Onde estão, então, os maiores cemitérios de avião? Vou apresentar para vocês os 5 maiores cemitérios de avião da atualidade, tá? Em quinto lugar está o campo Kodinka, né? Aeroporto Domodedovo, na Rússia. Ele foi construído para atender voos comerciais, mas acabou virando um dos cemitérios de aviões da Rússia e o último avião que decolou dali foi em 2003. O lugar é todo cercado por arame farpado e tem uma área de museu para algumas aeronaves.
Em quarto lugar, é o cemitério de aviões do aeroporto de Teruel, na Espanha. Ele está localizado no leste da Espanha, a 1.000 metros acima do nível do mar, e num clima frio e seco, que são condições perfeitas para o armazenamento de avião de passageiros aposentados. Ele foi inaugurado em 2013 para abrigar aviões comerciais e atualmente oferece serviços de estacionamento, reciclagem, pintura, montagem e desmontagem de aeronaves a longo prazo, né? Sendo o maior cemitério de aviões da Europa. Pode abrigar aí cerca de 250 aviões. Na terceira posição está o aeroporto de Phoenix Goodyear, né? Ele foi o primeiro aeroporto a armazenar e preservar aviões da Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. E já chegou a armazenar mais de 5.000 aviões, né? Mas no início, lá em 1958, foram 2.500. Hoje o aeroporto faz manutenção, né, e treinamento de pilotos e armazena aviões comerciais como Boeing 737, Airbus A340 e Boeing 747. O segundo maior cemitério está no aeroporto de Southern California Logistics, em Victorville. Esse cemitério está localizado na cidade de Victorville, lá no deserto de Mojave, Califórnia. É um clima quente, seco e que torna o local perfeito para manter os aviões por longos períodos. A pista mais longa do aeroporto tem mais de 4.500 metros de comprimento. Hoje o cemitério de Victorville guarda aí cerca de 275 aeronaves de passageiros e de carga. Por lá dormem Boeing 747, cargueiros DC-10 e MD-11 e aeronaves mais antigas como Lockheed TriStar e Airbus A300, de grandes companhias aéreas. Em primeira posição vem o cemitério de Davis Mountain, localizado na cidade de Tucson, no Arizona. Esse é gigante, tá? Guarda mais de 4.000 aviões distribuídos em mais de 10 quilômetros quadrados, sendo o maior cemitério de aviões do mundo. Esse cemitério já guardou bombardeiros B-52, aposentados, B-29, C-47, Boeing 727 e 747. A maioria das aeronaves preservadas lá nesse cemitério pertence à aviação militar. As visitas lá não são permitidas e a única forma de entrar lá é com uma excursão de ônibus que dura aí 1 hora, nesse ônibus para diferentes locais aí desse cemitério, mas ninguém pode descer. E para fechar, embora a maioria dos aviões sejam desmontados, tendo suas peças vendidas e virando sucata, muitos aviões ganham um final de vida mais digno. Uns viram hotéis, alguns restaurantes, outros vão para museus, alguns viram bibliotecas e até mesmo casas, né? Mas é isso aí mesmo, aposentados, os aviões podem ser doadores de peças e componentes para outros aviões e até virarem souvenirs como chaveiros feitos de fuselagem de aviões. Mas para isso eles precisam ser armazenados adequadamente para poderem ter seus componentes reutilizados, mas com uma legislação e certificação e regulamentação feito por empresas especializadas neste trabalho. Esse foi o vídeo sobre os cemitérios de aviões, e se você gostou desse vídeo, quando a luz de like estiver acesa, aproveite para deixar a sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e a sinetinha para você receber vídeos novos. Então é isso aí, pessoal. Bons voos para vocês. Abraço do urso e fui!